Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Na nossa Universidade do Sucesso, 8º semestre, a lição de hoje é a de número 38, Como fazer a própria sorte. Nosso professor do dia é Lord Beaverbrook. Conforme nós aprendemos na lição anterior, a competição significa colocar a si mesmo sob controle dos outros. Da mesma forma, é igualmente nocivo para seu potencial esperar circunstâncias exteriores, normalmente chamadas de destino ou sorte, que proporcionem aquela oportunidade de ouro que fará a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Eberson dizia: somente os frívolos acreditam na sorte, acreditam nas circunstâncias. Era o nome de alguém, ou aconteceu estar ali no momento certo, ou era o momento, mas no outro dia teria sido diferente. Os homens que têm energia acreditam que as coisas não acontecem por acaso, mas segundo uma lei não existe um elo fraco ou partido entre um primeiro acontecimento e o último, a causa e o efeito. Causa e efeito, semeias e colherás, e se não semeares não colherás, exatamente, diz William Maxwell Aitken, famoso editor inglês de jornal, mais conhecido como Lord Beaverbrook, na breve mas poderosa lição retirada de seu livro As Três Chaves do Sucesso. O grande sucesso de Lord Beaverbrook como ministro da Aeronáutica da Inglaterra, durante os períodos mais negros da Segunda Guerra Mundial, conquistou a gratidão do mundo livre. Dobrar a produção de aviões de seu país cambaleante num curto espaço de tempo não teve nada a ver com sorte. Precisamos sempre retornar a uma palavra de 8 letras, que é um dos fundamentos básicos de uma vida que vale a pena ser vivida, e essa palavra é trabalho. Os outros o chamarão de sortudo quando sua dedicação ao trabalho produzir resultados. Faço uma advertência às pessoas que desejam vencer na vida contra uma atitude apenas. Está resumida na seguinte frase: confie na sorte. Nenhuma atitude está mais em contradição com o sucesso e nenhuma frase é mais tola. A frase é tola porque no universo governado pela lei de causa e efeito, estritamente falando, não existe sorte. É verdadeiro ditado que diz: as tortas da Sra. Harris não são sempre boas por acaso. Em outras palavras, a Sra. Harris é uma boa cozinheira. O mesmo se aplica ao homem consistentemente sortudo. É justo supor que ele é um homem consistentemente industrioso e capaz. O que queremos dizer, na verdade, quando dizemos confie na sorte, é confie nas circunstâncias fora de nosso controle. Mas enquanto existir alguma chance, seja qual for, de controlar esses fatores, é sem dúvida tolice não colocá-los sob controle. Com o passar dos anos, fui me tornando cada vez mais relutante em acreditar em qualquer espécie de sorte. Certa vez escrevi que é mais sorte ter nascido herdeiro de $500 milhão do que ter nascido na favela. Mesmo isso não é mais verdade. Nascer na pobreza também pode ser estímulo, ao passo que nascer na riqueza pode levar à ruína. Se uma estratégia destrói a fortuna de um homem, algo que trabalhou durante anos para construir, naturalmente pensamos que ele foi vítima de má sorte. Mas pode ser também que a causa da tragédia estivesse em fatores cujo controle ele negligenciou. Ou pode ser que a tragédia tenha sido uma bênção disfarçada, que o forçou a exercitar músculos intelectuais ameaçados pela atrofia, ou a reforçar seu caráter em algum ponto até então insuspeito. Assim, não irei dogmatizar sobre a existência da sorte, exceto para dizer que não confie nela. A ideia de que alguns nasceram com sorte e outros não, da mesma forma que alguns nasceram para serem altos e outros baixos, não faz sentido. A maior parte da boa sorte pode ser explicada pela diligência e discernimento. A maior parte da má sorte pela ausência dessas qualidades. Os princípios do jogador têm sido definidos como uma crença nas imaginadas tendências do acaso, para produzir eventos continuamente favoráveis ou continuamente desfavoráveis. Viver nesse tipo de atmosfera mental é viver num pesadelo. Parece levar algumas pessoas quase à loucura. Consultam oráculos de todas as espécies com frequência ou desempenham ações compulsivas num esforço incessante de proporcionar fortuna. A fortuna não pode ser encorajada por adoração a fetiches, mas pode ser cortejada e conquistada com trabalho árduo. A lei de alguns jogos de azar é inexorável. É inevitável, por exemplo, num jogo de cartas como Canastro Cribbage, não sei se é assim que pronuncia, pessoal, eu não conheço esse jogo, que numa partida um jogador mais experiente e mais hábil vença um jogador menos habilitado. O mesmo se aplica no grande jogo da vida. Aquele que for bem sucedido será o que, através do conjunto de suas qualidades, é digno de vencer. Aquele que fracassar será aquele que merecer fracassar e somente por isso confiou na sorte onde deveria ter confiado em si mesmo.
Pode ser que a maioria de nós tenha algo de jogador, entretanto, apenas conseguimos um sucesso verdadeiro quando vencemos aquele diabinho ou demônio. Nos negócios, o jogador está condenado antes de começar a jogar. Pense no rapaz que aposta tudo na esperança de que alguma chave mágica para o sucesso será posta diante dele numa bandeja de ouro. Sua situação é patética. Recusa sistematicamente boas ofertas ou mesmo aquelas pequenas oportunidades de trabalho porque não são bastante boas para ele. Espera que a sorte irá de repente fazer cair sobre ele uma posição pronta e acabada ou uma oportunidade gloriosa e adequada à alta opinião que tem de sua própria capacidade. Depois de certo tempo, as pessoas se cansam de facilitar-lhe alguma oportunidade. Ao cortejar a sorte, este rapaz negligenciou a oportunidade. Na meia-idade, esse tipo de pessoa inclui-se numa categoria bastante conhecida. Podem ser vistos abordando seus colegas de trabalho mais diligentes e bem-sucedidos para fazer jorrar uma história triste sobre o infortúnio que os perseguiu durante toda a vida e os impediu de colher as recompensas que deviam ser deles. Contraem aquela doença terrível conhecida como o gênio do que não foi tentado. Bastante diferente é a atitude da pessoa que realmente almeja ser bem-sucedida. Esse tipo de pessoa irá simplesmente banir da sua cabeça a ideia de sorte. Irá aceitar cada oportunidade a despeito do quanto pequena possa parecer, que pareça conduzi-la à possibilidade de realizar grandes coisas. Não irá esperar pelo conceito fora da realidade, chamado sorte, para arrojá-la principescamente em sua carreira. Fará sua própria oportunidade e desenvolverá essas chances com diligência. De vez em quando cometerá erros em virtude da falta de discernimento ou de experiência. Mas de suas derrotas aprenderá como fazer melhor no futuro e na maturidade de seu conhecimento atingirá o sucesso. Pelo menos não será visto sentado, lamentando-se de que a sorte tem estado contra ele. Devemos ainda considerar um argumento muito sutil a favor da crença na sorte. É o de que certos homens possuem uma espécie de sexto sentido, de forma que sabem por instinto qual iniciativa será bem-sucedida e qual irá fracassar. Ou se o mercado vai subir ou cair. Supostamente, esses homens fazem seu caminho para o sucesso através do que poderia ser chamado de uma série de pequenos lances psíquicos. Não acredite em nenhuma dessas tolices místicas. A explicação verdadeira é bem diferente, gente. Homens eminentes não estão em contato estreito com os grandes acontecimentos políticos ou relacionados aos negócios, frequentemente agem com o que aparece como sendo instinto. Mas, na verdade, absorveram, através de um estudo contínuo e atento dos fatos, tanto conhecimento que parecem chegar a uma conclusão sem parar para pensar. Assim como o coração bate sem nenhum estímulo consciente do cérebro. Pergunte as razões de sua decisão e não poderão dizer mais do que apenas um palpite. Mas a parte consciente da sua cabeça não leva em consideração a experiência acumulada abaixo do nível de seu pensamento consciente. Quando esses homens acertam suas previsões, o mundo exclama: que sorte! O mundo faria melhor em exclamar: que discernimento, quanta experiência! Então aqui fala dessa sensação, às vezes, que nós temos de que a pessoa, sem esforço nenhum, de que ela tem um instinto, de que ela tem um insight, alguma coisa um tanto quanto sobrenatural que faz com que ela tome as decisões acertadas. E o que aqui está nos ensinando é que no nosso nível inconsciente é um acúmulo de experiências e de conhecimento que não necessariamente está no nosso nível consciente, né, onde a gente tem percepção dele, mas é no nosso nível inconsciente que esse acúmulo de conhecimento, de experiências, de vivências faz com que a gente tome essas decisões que parecem que foram instintivas, que não têm explicação. Mas, na verdade, no nosso nível subconsciente, ele vem trabalhando todo o background, todo o conhecimento que nós acumulamos ao longo das experiências. É isso que ele nos passa aqui, não há nada de místico, tá? O especulador de sorte é um tipo bem diferente de pessoa. Realiza uma jogada brilhante ou coisa que o valha e depois desaparece em algum desastre esmagador. A rapidez com que faz sua fortuna é a mesma com que a perde. Nada exceto discernimento e diligência sustentados pela saúde irão garantir um sucesso permanente e real. O resto, gente, é pura superstição. É natural que os jovens tenham esperanças, mas se a esperança se transforma na crença, na sorte, torna-se nociva e paralisante. Hoje em dia, a juventude e mesmo as pessoas mais maduras têm diante de si uma esplêndida oportunidade. Mas é bom não esquecer que nada conta além do trabalho e da inteligência e que um homem pode até mesmo forjar a sua própria inteligência.
ou seja, é algo que nós desenvolvemos, né? O nosso nível de inteligência, o nosso grau de conhecimento, a sabedoria que a gente acumula ao longo da nossa vida, gente, ela está ao alcance de todos nós, ela pode ser forjada, ela pode ser moldada dia a dia, desde que nós tenhamos esse propósito. Hoje em dia, então, a gente tem acesso a tudo isso, né? Agora, é bom a gente não esquecer que nada conta além desse trabalho da inteligência, que a gente pode trabalhar, fazer com que ela cresça dia a dia. Nenhuma fada madrinha poderá fazer uma pessoa deslizar até o sucesso. Isso só tem lá nas histórias que a gente ouvia quando crianças. O indivíduo pode alcançar um determinado objetivo apenas por seu próprio senso de orientação e trabalho incansável. Nada substitui o trabalho. Aquele que reluta em trabalhar nunca conseguirá sucesso permanente. Na melhor das hipóteses, alcançará o nível da subsistência. E aqui também, só para a gente fechar a aula de hoje, pessoal, nós não estamos falando de trabalho naquele conceito pré-formatado que a gente existe dentro de uma empresa, numa função, num cargo. Quando a gente fala de trabalho, é a atitude de estar em movimento, de estar realizando coisas, de estar executando coisas na nossa vida. Então esse é o trabalho, né? A nossa vida é um trabalho constante. É importante que a gente produza, que a gente realize, então que a gente abra, que expanda a nossa mente, porque a lição de hoje não trata do trabalho como a função que a gente desempenha em busca aí em troca, no caso de uma remuneração, tá bom? É o trabalho num conceito muito mais amplo do que a gente veio a pensar hoje. Então, sorte, gente, é resultado de trabalho. Quando a gente vê as pessoas dando certo e atingindo aquilo que elas almejam, ou se aproximando do que a gente considera sucesso, a gente acha que foi sorte muitas vezes, né? A gente fala, poxa, mas a gente sempre deixa às vezes de valorizar o esforço, os bastidores, a gente não sabe o que levou a pessoa até aquele ponto. Então é como se magicamente as coisas acontecessem de maneira mais fácil na vida dos outros e não aconteçam na nossa. É resultado de trabalho, de esforço contínuo, de vencer os medos, de trabalhar as nossas capacidades e de continuar, porque fracasso não existe. O fracasso é quando a gente desiste de tentar. O que existe é a desistência. O fracasso vem como uma consequência dela. Então, que a gente aprenda, né, na lição de hoje, como fazer a nossa própria sorte. Um beijo e a gente se vê na próxima aula.